nosso passeio é pelo Museu do Ipiranga. Eu já começo dizendo que não, Dom Pedro não morou aqui. Essa construção foi inaugurada em 1895 em comemoração à independência do Brasil. Ela é linda demais, não é? O museu ficou fechado durante 9 anos. Foi reaberto ano passado, no ano de 2022, e está cheio de novas exposições. Bora comigo conhecer um pouco mais sobre a história do nosso país? E quem vai nos acompanhar por esse tour no novo Museu do Ipiranga é a Isabela, que já está aqui do meu ladinho. Isa, conta pra gente um pouquinho da importância e essa cara nova que o museu tá. O museu ele passou por um processo de 9 anos de fechamento, então foi um período bastante longo, mas ao mesmo tempo muito importante para a gente repensar o que seria trazer de volta essa instituição que é tão conhecida e tão querida, né, por boa parte da população de São Paulo e mesmo de outros lugares do país também. Então esse processo foi um processo que envolveu muitas equipes e a gente tem ao mesmo tempo muitas características que já existiam do museu, mas também muitas novidades. O museu cresceu muito em ambientes expositivos e serviços ao público. 2 andares que não eram acessíveis antes ao público agora fazem parte da área de visitação. A gente sabe que esses corredores são muito característicos do museu, né? Eles tiveram alguma transformação? O que foi feito? Então, no caso dessas alas, né, dos corredores, a gente tem todo um trabalho de restauro, né, que respeita as características do edifício, mas a gente tem também uma série de adaptações e modernizações em função de questões de segurança, de proteção contra as intempéries e questões climáticas. Então, mesmo os ambientes que aparentemente estão semelhantes, né, ao que nós tínhamos antes, sofreram intervenções nesse sentido, né, de características que são da nossa sociedade contemporânea e não do século XIX, de quando o prédio foi construído. Então, olha, tem mais acessibilidade, tem mais interação por todas as exposições. O nosso passeio tá só começando. Bora mostrar pro pessoal de casa? Vamos lá, estamos prontos. Partiu! E a gente já começa numa sala para a gente entender o museu. É isso. Essa é a ideia. Essa exposição chama-se Para Entender o Museu e essa sala onde a gente está, ela fala do projeto arquitetônico. Então a gente tem a maquete que orientou a construção do edifício ainda no século XIX. Então imagina, era não tinha AutoCAD, não tinha esses programas, né, que a gente usa hoje na matéria de arquitetura, engenharia. Então a maquete servia como efetivamente um modelo para construir o prédio. Então todos os detalhes arquitetônicos, todas as ornamentações. E uma curiosidade interessante é que essa maquete demorou o mesmo tempo que o prédio demorou para ser construído, ela demorou para ser feita também, ela é feita em gesso. E outra curiosidade é que ela, se a gente prestar atenção, ela traz diferenças em relação ao que foi efetivamente concluído, tanto desses detalhes, mas também dessas 2 alas laterais, porque elas não foram concluídas, né? Então hoje o edifício ele é um edifício, se a gente for ver de cima, é uma letra I. E essa aqui, ela era uma letra C, digamos assim, né, se a gente visse de cima. A Dona G e a Bárbara estão visitando o museu e a Dona G me contou que é a primeira vez. E aí, primeira impressão já, o que a senhora está achando? Eu achei muito emocionante, né? A história do Brasil. E, assim, eu gostaria de ficar muito mais tempo para me ler muita coisa. Eu adoro ler, mas eu estou lendo algumas coisas para entender melhor a história, mas estou adorando. E você, Bárbara, o que está achando já do passeio? Eu estou muito emocionada, porque a primeira vez que eu vim eu tinha 7 anos, depois com 14, depois o museu ficou 10 anos fechado e ver ele aqui reformado é muito emocionante, principalmente depois da tragédia que tivemos no Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? Muito bom ver que a gente está cuidando do nosso patrimônio, assim, dá até uma certa emoção. Aqui nesse mesmo andar temos outra maquete que também faz parte da história para a gente poder entender todo o museu, é isso? Sim, essa é uma maquete que as pessoas também têm muito forte na lembrança, né, de quando visitaram o museu, porque ela é uma maquete que representa a cidade de São Paulo na década de 1840 e as pessoas gostam muito de vir até aqui para fazer uma espécie de jogo de encontrar os edifícios que ainda existem, os edifícios que não existem mais, localizar as ruas do centro antigo de São Paulo. E a nossa ideia ao trabalhar essa maquete é evidenciar como ela também é uma construção. Então não é que ela nos transporta para o passado tal qual ele foi, mas ela é uma leitura do passado.
encontrei pelos corredores o seu Mariane e a dona Kátia e eu ouvi ele falando com a netinha dele, a Bela, que ficou com vergonha, não quis aparecer, mas o outro netinho está aqui representando a família, o Rafa, que o senhor então trazia a mãe da Bela e agora está trazendo os netinhos. Há 35 anos atrás, eu trazia a Natália, que é minha filha, também da Isabela, e o Danilo, que ele está ali atrás, também com 3 anos, 4 anos, isso faz 35 anos, né? 35 anos. E agora, vendo o museu todo repaginado desse jeito, tá diferente, tá mais legal de vir visitar e ainda mais com um gostinho especial trazendo os netinhos para conhecer. Você sabe que tá lindo. Essa é a escadaria principal de dentro do museu e ela representa o rio Tietê, que foi o ponto de partida dos bandeirantes rumo ao interior do Brasil. E por aqui existem 16 ânforas, com 18 águas de rios diferentes do nosso país. Também na escadaria, há 6 esculturas que representam bandeirantes paulistas e servem para nos lembrar que 6 estados brasileiros foram terras conquistadas por eles. E olha só esse detalhe: os anos inscritos nos pedais indicam o momento em que os territórios deixaram de pertencer a São Paulo. Chegamos então ao Salão Nobre, que é muito visitado aqui no museu, né? Muito esperado, muito procurado pelas pessoas. A gente brinca que é uma espécie de sala da Mona Lisa, né? Porque todo mundo vem ao museu, ou boa parte do público vem ao museu, buscando conhecer essa tela icônica, né? Que muitas pessoas, a maioria das pessoas já conhece antes de vir aqui, já viu na televisão, ou já viu em algum filme, ou mesmo no livro didático, né? Reproduções dessa imagem. E quando vem aqui, se depara com a imagem original, né? Então a gente tem as mais variadas reações quando as pessoas chegam a essa sala. Vamos então, vocês aí de casa vão caminhando com a gente para vocês terem ideia do tamanho que é essa obra Independência ou Morte. Vocês estão tendo, tá dando para ter noção aí de casa, gente? Olha isso. E ela é muito rica em detalhes também, né, Isa? Sim. Essa é uma pintura de um gênero de pintura específico, que a gente chama de pintura histórica, né? E ela foi encomendada para ocupar esse prédio, né? Ocupar este espaço. Então ela foi confeccionada simultaneamente à construção do prédio, né? Ela demorou um pouquinho menos de tempo, mas foi no mesmo período. E desde que ela foi afixada nesse espaço, ela nunca saiu. Então ela já passou por alguns restauros, inclusive agora foi restaurada novamente, mas sempre neste lugar. A tela é obra do artista Pedro Américo. Tem mais de 4 metros de altura e mais de 7 metros de largura. E a gente vai caminhando por aqui porque essa sala, na verdade o museu todo, ele está muito interativo. Então, em todos os lugares a gente consegue ter acesso. Aqui, por exemplo, olha só, a gente pode tocar, tem a moldura. Essa é a ideia de que o público consiga participar de tudo, vivenciar toda essa obra, né? Isso. A ideia, a premissa, né, o nosso principal objetivo com essa estratégia é promover uma experiência que seja acessível para todos os públicos, né? E quando a gente pensa dessa forma, a gente não está pensando somente nas pessoas com deficiência, embora elas sejam, obviamente, muito importantes nesse processo. Mas esses recursos são oferecidos para todos os visitantes. O Sérgio é de Aracaju e está visitando o museu pela primeira vez. E o que está achando desse passeio? É fascinante, né? Você sair daqui com cultura, né? E com beleza. O museu é belíssimo, né? Os quadros, tudo tem uma história do nosso país e a gente sai carregado de emoção e de felicidade por estar aqui. Eu vi que você estava tentando tirar uma selfie ali com o quadro Independência ou Morte. É muito bonito, é muito grandioso, então vale o registro, né? Não, e a pintura é fascinante, o tamanho da obra, né? Tudo isso. E eu sempre vejo pela TV, nunca vi pessoalmente, então não poderia deixar de tirar uma selfie com essa pintura belíssima, né? Que é histórica também, né? O acervo do museu conta com mais de 400 mil peças. Em exposição, são 4 mil. A área de exposições triplicou, passando de 12 para 49 salas expositivas. Chegamos a uma nova parte do museu, literalmente, né?
Essa exposição é uma exposição que foi construída numa nova área que conecta as torres do museu e que não existia anteriormente. E ela é muito especial não só pelos conteúdos, mas por permitir aos visitantes que se deparem com essa estrutura da arquitetura do prédio, né, como se fosse um dos bastidores da arquitetura. Essa exposição chama-se Territórios em Disputa e ela trabalha com os acervos do museu, que são os acervos mais antigos da instituição, que remetem ao século XVI, à colonização. Então aqui a gente tem uma discussão que fala sobre as disputas do território brasileiro, né, hoje brasileiro, pelos grupos indígenas que já habitavam, né, os povos originários que habitavam esse território, e também por grupos europeus que disputavam a posse desses espaços. E por aqui os visitantes também conseguem ter acesso a uma pia batismal bem antiga, né? Isso. Essa é uma pia também feita em pedra do século XVI e a gente está dentro de uma sala que discute a ocupação e essas disputas que também envolviam grupos religiosos, né? Como é o caso dos jesuítas. Em todos os espaços do museu existem contrapontos. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o significado desses contrapontos. Claro. Os contrapontos são propostas de vídeos, né, que a gente produziu para fazer justamente um contraponto à visão curatorial, à visão institucional dessas exposições, mas que há outros olhares possíveis, né, de grupos sociais sobre essas mesmas temáticas. Então a gente tem vídeos que trazem outros agentes para falar sobre esses temas. No caso desse vídeo de contrapontos, a gente pode até mostrar um pouquinho, a gente faz uma discussão a partir do olhar de grupos indígenas sobre essa questão do território, né? Para a gente finalizar aqui o nosso tour pelo museu, vamos nos sentar em uma cadeira maravilhosa. A gente convida nessa sala, a gente chama de sala de descanso, né? E aí aqui, nessa proposta de poder experimentar e tocar, né? E na verdade não só tocar, mas como ter uma experiência sensorial no museu, essa sala promove 3 tipos de experiência de se sentar diferentes. Então essa cadeira onde nós estamos, que é uma cadeira inspirada em cadeiras neocoloniais, etc., ela tem uma postura mais rígida, um material que é mais suntuoso, mais duro mesmo, né? O próprio couro, a madeira, etc. E a gente tem 2 outros conjuntos de mobiliário que fomentam uma reflexão sobre outras maneiras de se sentar, que são mais confortáveis ou que fomentam mais uma conversa entre pessoas, né, pela sua própria disposição, pelos materiais. Então a ideia é que as pessoas possam experimentar, mas também pensar sobre essas diferenças. No caso aqui, olha, vou manter a postura e mandar um beijo para todo mundo. Adorei o passeio, obrigada, viu? Foi ótimo. Até mais. Beijo para todo mundo.